Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um assunto, mais um tema aqui na coluna Bucomaxilo em Evidência, onde eu trago todas as vezes assuntos de relevância, de importância na odontologia, na cirurgia bucomaxilofacial, mais precisamente, na saúde de uma maneira geral. Dessa vez eu vou falar sobre o uso e a indicação dos enxertos em odontologia, os enxertos ósseos principalmente. Eu tenho certeza que para os pacientes que precisam ser submetidos a implantes dentários, precisam colocar dentes que perderam, muitas vezes, eles se depararam com a indicação por parte do profissional de que o paciente precisa fazer um enxerto ósseo, precisa colocar, entre aspas, osso na região antes de fazer o implante. E muitas vezes o paciente é pego de surpresa ou mal informado da necessidade, da real necessidade daquele enxerto, porque existem vários casos onde nós precisamos melhorar ou aumentar a qualidade ou a quantidade do osso para receber esse implante. Primeiro a gente precisa entender, para entender por que a gente usa um enxerto, e aí eu vou explicar também que tipos de enxerto existem, a gente precisa entender como é que funciona a estrutura de um implante. O implante ele tem duas partes, e uma das partes é como se fosse a fundação de uma casa. Ela vai dentro do osso, é a parte que vai simular, vai restituir, vai reabilitar a raiz do dente perdido. Então, ela vai dentro do osso e ela vai fixar esse dente novo. Essa fixação ela precisa estar numa região onde eu tenho um osso em quantidade e em qualidade. E além disso, essa fixação precisa estar numa posição que me garanta a construção daquele dente numa boa posição, o que vai dar estética e função adequada para aquele dente novo. Então, basicamente, nós temos três situações em que o dentista, o cirurgião, vai oferecer ou vai indicar para o paciente a confecção de um enxerto ósseo antes ou às vezes durante a colocação do implante. A primeira e a mais óbvia, né, é a falta de osso, quer dizer, quando o paciente não tem osso suficiente, nem ao menos para colocar aquele implante, aquela fundação nova. E isso acontece por um motivo bastante simples. Quando nós perdemos um dente, aquele osso que sustenta aquele dente, ele serve somente para sustentar aquele dente. Nós temos uma base óssea que ela é remodelada o tempo todo. E quando se perde aquele dente, aquele osso, a tendência daquele osso é diminuir de tamanho, atrofiar, porque eu não tenho mais o dente para ser sustentado. Então, dependendo do tempo passado, né, da perda desse dente, ou do evento que causou a perda desse dente, por exemplo, se é um dente que teve um processo infeccioso, uma infecção ao redor dele e que destruiu parte do osso que o sustenta, na hora de eu analisar esse ambiente para instalar um implante, eu não vou ter osso suficiente, porque eu tenho um tamanho do implante específico, eu tenho uma espessura do implante específico para ser instalado, para que ele possa suportar a mastigação. Então, nesse primeiro caso, eu não tenho osso suficiente para colocar esse implante. Então, o cirurgião vai indicar um enxerto. O osso precisa ser aumentado de tamanho, ou aumentado de espessura, de comprimento, enfim, para poder receber um implante de tamanho, forma adequados para receber a mastigação. A segunda situação onde o cirurgião vai indicar um enxerto é bastante confusa muitas vezes, porque muitas vezes aquele osso que é presente, ele é suficiente para a colocação de um implante, então quer dizer, eu consigo colocar a fundação daquela casa ali, mas a posição daquele osso, o formato daquele osso não permite que eu coloque aquele implante na posição exata onde o dente vai ficar. É como se eu tivesse um terreno onde eu quero construir a casa do lado direito e o terreno só me proporciona boas condições para a fundação no lado esquerdo. Então não adianta eu fazer uma fundação no lado esquerdo se eu quero fazer a casa no lado direito. É mais ou menos a mesma coisa com o dente. Não adianta eu colocar um implante num osso que fornece uma posição para ser colocado o dente, sendo que eu quero colocar o dente em outra posição. Então, nesses casos, eu preciso aumentar a estrutura óssea para que o implante seja colocado na posição correta onde o dente vai ser feito. Isso vai trazer mais naturalidade. Quando isso não é feito, eu tenho dentes com formatos bizarros, formatos maiores do que eles deveriam ser, posições diferentes do que eles deveriam estar, o que obviamente provoca uma estética muito ruim e muitas vezes a função também inadequada. O terceiro caso
e esse também é um caso muitas vezes difícil para o paciente entender, é o enxerto que a gente chama de enxerto preventivo. Vou explicar. Eu falei anteriormente que aquele osso que sustenta os dentes só serve para sustentar os dentes. E depois que nós perdemos esse dente, esse osso é atrofiado, esse osso reduz de tamanho. Bom, tem muitos pacientes que estão em vias de perder dentes. Então o dente já está, entre aspas, condenado, né? Não tem mais o que fazer, não tem como reabilitar esse dente, não tem como trabalhar e consertar esse dente. Então vai precisar remover esse dente para posteriormente colocar um implante. Quando isso acontece, o osso que está sustentando esse dente também vai atrofiar, porque eu vou perder aquele dente. Então ele vai diminuir de tamanho, vai diminuir de altura e vai diminuir de espessura nesse processo de cicatrização após a extração. E a gente perde uma oportunidade muito boa no momento da extração de prevenir que isso aconteça. Através de enxertos, principalmente de materiais sintéticos combinados a agregados plaquetários, a gente consegue, no momento da extração, preencher toda aquela cavidade que vai ficar depois da extração do dente para permanecer com o mesmo osso que eu tinha com o dente. Isso, obviamente, vai evitar que eu faça enxertos no futuro e vai melhorar a qualidade do dente feito com o implante instalado depois. Porque o osso precisa estar no mesmo formato, porque senão a gente tem um formato da gengiva também diferente, inadequado, que pode provocar retenção de alimento, pode provocar estética inadequada. Então esse enxerto que é feito no momento da extração também é importante para que eu tenha uma boa reabilitação depois. Então assim, 3 casos principalmente: falta de osso, osso insuficiente para a posição correta do implante e o enxerto preventivo para que eu previna a destruição desse osso após a extração. Esses 3 casos eu preciso fazer esse enxerto. E de que são feitos os enxertos? Os enxertos hoje evoluíram muito, mas nós continuamos tendo basicamente 3 tipos de enxertos que podem ser combinados entre eles também. Os enxertos podem ser, número 1, de osso autógeno, quer dizer, osso removido do próprio paciente. Então, o profissional, o cirurgião, remove um pouco de osso de uma outra região, na maioria das vezes de dentro da boca. Quando é necessário muito enxerto, pode ser removido de outra região fora da boca, mas isso é hoje bastante incomum. A segunda possibilidade, o cirurgião pode usar materiais sintéticos ou materiais derivados de proteínas bovinas, muitas vezes. Então, o principal material é obtido através da hidroxiapatita bovina, então isso é retirado de osso bovino. Esse osso, essa proteína é passada por uma série de procedimentos para que garantam a biossegurança e a eficácia desse biomaterial. Isso é transformado num pozinho que serve para dar um arcabouço, para dar formato nesse enxerto que a gente vai utilizar. Existem materiais sintéticos também, sem uso dessa proteína, dessa hidroxiapatita bovina. E o terceiro tipo de material é o biomaterial também, autógeno, obtido através da coleta de sangue. São agregados plaquetários, o mais utilizado hoje é o chamado PRF, a plaqueta rica em fibrina, que tem basicamente 2 componentes que são importantíssimos para a formação de osso, que são os fatores de crescimento, que promovem a formação e a migração das células que vão formar aquele osso ali, e a fibrina, que promove justamente o arcabouço, o caminho pelo qual essas células vão percorrer para formar um novo osso. Então, uma mistura desses 2 últimos componentes, o agregado plaquetário PRF e o biomaterial sintético, ou a hidroxiapatita bovina, forma hoje o que tem de mais utilizado para fazer enxertos, o que melhorou demais a qualidade dos procedimentos, porque eu não preciso, na maioria das vezes, remover osso de outro lugar para fazer um enxerto. Eu estimulo o organismo a formar novo osso. Então, com todas essas informações, que obviamente o seu cirurgião precisa passar para você, vai ser escolhido qual é o tipo e a forma melhor de se fazer um enxerto no caso em que você tem essa necessidade. O principal de tudo isso é que o paciente entenda também que os enxertos hoje em dia são procedimentos extremamente seguros, com altíssimo nível de sucesso, clinicamente muito eficaz e que proporciona, em todas as vezes, uma
reabilitação melhor, de melhor qualidade, o que vai dar um resultado final, que é o que todo mundo quer, o dente mais bonito, mais funcional e mais durável. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto, é só me perguntar aqui, deixa um comentário nesse vídeo, manda um recado para mim nas redes sociais e a gente vai se falar no próximo tema aqui da coluna Bucomaxia em Evidência. Até mais.